A vinda do reino do Senhor. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Zacarias, a bem da verdade, para concluirmos o livro do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 14. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas, para que outras pessoas venham ser edificados. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, o nosso desejo é que você venha ler a Bíblia toda em um ano. Então aceite esse desafio, porque certamente será bênção na sua vida. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos, são dias diferentes, horários diferentes e temas diferentes. Na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube, ou então na nossa página no Instagram, você pode conferir ali os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente será bênção para a sua vida. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Zacarias capítulo 14, versículos 6, 7 e 8. Mas antes de lermos aqui esses textos, é necessário, como sempre pedimos, que você leia todo o capítulo para depois você entender por que que nós retiramos esse trecho da mensagem toda aí do capítulo. E diz assim o texto bíblico: Naquele dia, Zacarias capítulo 14, versículo 6. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Esse trecho nós percebemos que é um texto apocalíptico, lembrando que Apocalipse significa revelação. Portanto, é um texto de revelação e ele refere, quando você percebe nas leituras dos outros profetas, como já estudamos aqui outros profetas menores, na ocasião, quando estávamos estudando, falei a respeito do dia do Senhor. Portanto, você pode perceber que alguns profetas vão tratar desse tema, o dia do Senhor, e esse dia do Senhor se refere tanto à primeira vinda quanto à segunda vinda de Cristo. E o mesmo acontece aqui nesse texto. Ele aponta para a morte de Jesus, na primeira vinda de Jesus, mas também aponta para a segunda vinda de Jesus. E o profeta que eu sugiro que você leia para ficar mais claro a respeito principalmente da segunda vinda de Jesus, leia Sofonias capítulo 1, versículo 2, 3 e 18. Ali você vai perceber como que será essa segunda vinda de Jesus. Um dia de, de juízo da parte de Deus para com a humanidade. Mas aqui no caso, ele vem falando a respeito desse dia. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia em que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. E quando você lê ali nos evangelhos como que foi ali a crucificação de Jesus, você percebe essa fala, esse dia bem de forma bem clara a respeito da fala dos evangelistas a respeito de como que foi esse período ali da crucificação.
Você vai perceber que a morte de Jesus acontece no final do dia, e é necessário nós lembrarmos aqui que o dia dos judeus se encerra às 6 horas da tarde. Portanto, a morte de Jesus aconteceu nesse final de dia, início de noite, quando o céu escureceu. Portanto, não dava para saber se era dia ou se era noite. Já acabou o dia dos judeus? Será que já acabou? Ainda não. Portanto, a gente percebe ali que é isso que acontece ali nesse período. E portanto, vai trazer esse dia, se a gente puder falar assim, entre aspas, esquisito, um dia esquisito, um dia onde era dia, mas parecia noite, e portanto a gente percebe isso, mas aponta também para a segunda vinda de Jesus. Portanto, você olha ali para o momento da morte de Jesus. E você vai olhar também que esse dia da morte de Jesus, ele vai ser muito parecido com o dia da segunda vinda de Jesus, quando ele virá com grande poder e glória. Portanto, nós olhamos e, como eu falei aqui, dá uma paradinha, leia Sofonias capítulo 1, versículo 2, 3 e 18, e você vai perceber ali como é claro ali a palavra do profeta a respeito desse dia da vinda, da segunda vinda de Jesus. Nós precisamos compreender esses textos bíblicos apocalípticos que primeiro nós não podemos ser literais, mas nós precisamos extrair do texto qual que é a mensagem que o Senhor está trazendo. E é um dia de sofrimento. Nós tratamos aqui, como falamos, então, desde o capítulo 11 aqui do profeta Zacarias, capítulo 11, 12, 13 e 14, são capítulos messiânicos que apontam ali para o Messias. No capítulo 11 nós falamos a respeito das 30 moedas, né, apontadas ali pelo profeta, mas que a gente vai perceber lá na atitude de Judas Iscariotes vendendo o Senhor Jesus. Depois nós vimos ali no capítulo 12 Jesus sendo traspassado, então ali a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, quando ele foi traspassado ali pela espada ali do soldado romano. Depois, no versículo 13, nós falamos a respeito de, a partir da prisão e morte de Jesus, as ovelhas que se dispersaram, como que os apóstolos e os discípulos agiram ali a partir da prisão de Jesus, e hoje apontando para o momento da morte de Jesus, mas também apontando para a segunda vinda de Cristo. Nós não podemos desvincular uma coisa da outra. Portanto, está apontando sim para os dias de Jesus. Daí as citações, e você vai perceber que eles vão citar que os evangelistas ali, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, quanto João, eles vão citar aí essas passagens, mas nós também vemos essas passagens citadas ali pelo João no livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse vai trazer claro ali essas situações que apontam para a morte de Jesus, mas que apontam também para a segunda vinda dele. E lá em Apocalipse vai falar a respeito daquele que foi traspassado. Lá em Apocalipse, você percebe essas falas agora do profeta Zacarias e do que aconteceu literalmente com Jesus nos dias dele, mas que apontam lá para o futuro. Portanto, nós precisamos fazer essa leitura olhando para o passado
para o dia em que Jesus morreu, mas olhando também para o futuro, para o dia que ele há de vir. E no versículo 9, desculpa, no versículo 8 vai falar que naquele dia as águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade delas para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Portanto, a partir da morte e ressurreição de Jesus, como que o evangelho, como que essa água, e eu preciso lembrar é, que no judaísmo essa água é uma água viva, uma água que corre para a purificação, que nos purifica. Essa água que sai de Jerusalém, que é através da morte e ressurreição de Jesus, essa água que nos salva, elas vão tanto para um lado quanto para o outro, tanto e apontando com isso para os outros povos, a partir de Jerusalém, indo para os outros povos. Você vai perceber isso também em Atos capítulo 2 ali, com o derramar do Espírito Santo, no dia da festa de Pentecostes, uma festa judaica, quando vem então um derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos que se reuniam ali em oração, e que a partir daquele dia ali em Jerusalém, pessoas de todos os lugares ali, todos os lugares, de todas as outras nações que estavam ali, ouviram a pregação do Evangelho, e naquele dia, mais de cerca de 3.000 pessoas se converteram ali. E aí nós percebemos, então, essa água sendo derramada e dividida, tanto para os judeus quanto para os gentios. Essa água que vem até nós nos nossos dias. Daí a nossa responsabilidade em anunciarmos o Evangelho. Por quê? Porque nós já estamos há 2.000 anos da primeira vinda de Jesus, mas a cada dia que passa, mais próximos da segunda vinda, e o povo precisa saber e acordar para isso. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.